Antes de expor a palavra, eu queria, diante da igreja, externar minha gratidão, porque dia 5 de junho, de 2021 foi o primeiro dia que eu entrei aqui, e aí Deus me salvou, foi me capacitando, me deu dons, eu entrei no seminário. Logo após, os irmãos sabem, eu tomei a decisão de sair daqui, mas depois o Senhor abriu meus olhos, eu retornei para cá na metade do ano passado, e aí Deus tem me concedido muita graça, muita misericórdia, muito amor, Mas desde o ano passado até esse ano, eu estou experimentando da parte de Deus aquilo que o pastor Max fala, e de fato eu queria externar minha gratidão aos irmãos, que vocês têm sido um sinal do amor de Deus na minha vida, Por graça de Deus eu terminei o seminário agora no final do ano, já fiz uma pós-graduação, então a igreja em si tem me ajudado muito, tem me incentivado muito, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, amém? Eu queria deixar esse agradecimento a todos os irmãos. Então, a gente vai falar hoje lá em 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao verso 15. E já aproveitando, principalmente semana passada, que foi dia dos namorados, eu vou falar justamente nesse tema, sobre amor. De fato, o que é o amor humano e o que é o amor de Deus. Muitas das vezes a gente tem confundido. Então, à luz da palavra de Deus, eu peço que o Espírito Santo apenas não abra só a sua mente, mas o seu coração para esse entendimento. Que nós possamos estar com o ouvido sensível ao que o Espírito vai dizer através da palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, verso 7. A gente vai ler do 7 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O seu amor é em nós aperfeiçoado. Verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Verso 15 para a gente encerrar. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Amém? Oremos. Senhor, eu quero te entregar essa palavra, Senhor, que não venha nada de mim, mas venha do teu Espírito, Senhor. Pai, o pedido que eu faço ao Senhor, Pai, é que o Senhor abra os nossos corações, Senhor, os corações que chegaram aqui, Senhor, duros, como rochosos, Senhor, que o Senhor possa transformar em solos férteis, Senhor, que a Tua palavra seja semeada e que venha dar frutos, Senhor, frutos do Espírito, Senhor. Então eu peço a intervenção do Senhor, Pai, através da Sua santa, poderosa e eterna palavra, Senhor. Senhor, eu não tenho nada de bom a entregar aos meus irmãos, Senhor, a não ser a Sua santa, salvadora palavra e eterna, Senhor. Por isso, Senhor, cumpra a boa obra, Senhor, e que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem que fazer em nosso meio, Senhor. Traga em nós, Senhor, a verdadeira compreensão do amor, Senhor, e que, à luz da palavra de Deus, meus irmãos possam entender isso, Senhor. Louvado seja o Senhor por todas as coisas. Amém. Meus irmãos, antes de eu entrar de fato no que eu quero falar, eu quero explicar para os irmãos o que João e por que ele escreve essa carta. Em 1 João, João está escrevendo principalmente para combater os falsos ensinos daquela época, porque falsos mestres estavam se introduzindo ali na Ásia Menor, e se a gente for ler as cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, a gente vai compreender isso. Então tinha muito falso ensino a respeito de Jesus, um deles era falando que Jesus não era o Filho de Deus, então eles já estavam tirando a divindade de Jesus. Hoje não é diferente, muitas pessoas estão tirando a divindade de Jesus, e a gente vai ver que isso é um erro gravíssimo. Segundo, eles falavam que Jesus não tinha um corpo humano, porque eles queriam tirar de fato essa ideia de que nós temos que viver uma vida em espírito e em corpo, ou seja, eles estavam falando assim, Jesus não veio em corpo. Por quê? Porque a matéria é ruim. Então eles estavam introduzindo, mas olha só, a gente vai ver a luz da palavra de Deus.
atrás de todo falso ensino tem um pecado escondido. E aqui, qual que era o pecado? Eles queriam usar essa desculpa para pecar deliberadamente. Então eles falavam assim, Jesus não vem em corpo, porque a matéria é ruim. Então eles falavam assim, e eles ainda pegaram o ensino de Paulo e falaram, não, o apóstolo Paulo falou que quanto mais a gente pecar, a graça superabunda, mas a gente vai ver que o amor de Deus nos chama a uma vida santa, a uma vida reta, a uma vida que reflete a santidade e a imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, só para a gente introduzir, o apóstolo João, ele está escrevendo aqui, primeiro, para combater esses falsos ensinos a respeito de Jesus, e segundo, que é o principal motivo, a encorajar esses cristãos, principalmente no capítulo 4, a eles terem a certeza da vida eterna, a eles conseguirem compreender que de fato os ensinamentos que o apóstolo João, que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro estavam falando, eram de fato ensinamentos do próprio Cristo, porque o próprio Cristo capacitou eles. Então é uma coisa interessante. E aqui também a gente pode ver, o João escreve essa carta, como eu falei, para confirmar e para dar certeza não só aos cristãos daqui que ele está escrevendo em Éfeso, mas para nós hoje. Olha só o capítulo 5, que o verso 13 diz: estas coisas escrevi a vocês para que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, praticamente, o que eu vou falar hoje é isso. Eu poderia vir aqui falar sobre qualquer outra coisa, mas, na minha opinião, vim falar sobre o que, de fato, transformou a minha vida, que é o que é a obra do Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna. Muitas das vezes, quando a gente fala de amor, a nossa mente pecaminosa já pensa em algo material, mas a gente vai ver que o amor de Deus por nós transcende o nosso entendimento, e é algo que vai nos dar o que? Esperança para suportar esses dias maus. Esperança o que? Que não vem deste mundo, não é corruptível, não é enganosa, não é terrena, não vem de homens, mas vem do próprio Deus para nós. E é isso que a gente vai ver à luz da palavra de Deus. João aqui, se a gente for ler o capítulo 3 e o capítulo 4, João ele vai dando distinção de dois tipos de pessoas: aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo, e ainda eles pervertem o evangelho, levando outras pessoas a ficarem em dúvida. Então João vai escrever certamente nesse intuito: eu vou escrever a vocês para que vocês tenham a certeza da vida eterna. E aí tem dois tipos de pessoas aqui ao qual João escreve, e pode ter você que nos assiste e você que está aqui. Primeiro, é aquele que tem a vida eterna e acha que não tem, aquele que está em dúvida, aquele que às vezes diante da vida, e muitas das vezes por falta de conhecimento da palavra do Senhor, ele está em dúvida. E segundo, aquele que acha que tem e não tem, como essas pessoas aqui, esses falsos mestres, estavam ensinando coisas totalmente deturpadas da palavra de Deus e colocando as pessoas fiéis em dúvida. Então o Senhor Jesus Cristo sabe o que ele vai fazer com a gente hoje? Nos mostrar o caminho de volta para a eternidade. Não nos mostrar algo terreno, mas nos mostrar de fato algo que está sendo, algo que é terreno aos nossos olhos, que é a palavra de Deus, mas que transcende. Então peço que, da mesma forma, quando eu li essa palavra, parecia que a mão de Deus estava entrando no meu peito e me cortando, porque eu falei assim: Senhor, quanto que eu desprezo a eternidade. Muitas das vezes a gente olha para esse mundo, a gente vai ver que Jesus disse que próximo à sua volta o amor de muitos se esfriaria. E aí a gente olha o mundo, é guerra, é um cenário caótico, não tem amor, mas a gente vê que o amor de Deus transcende. E que se nós depositarmos a nossa esperança, a nossa vida, a nossa mente no amor de Deus, e o amor de Deus a gente vai compreender o que é. A gente vai ver que a gente vai suportar esses dias. Claro, vamos passar por dificuldades, a gente vai ver isso. Não tem como um cristão não passar por dificuldade, mas iremos suportar com o amor de Deus. Não depositando nossa esperança e nossa fé no outro, mas no Senhor Jesus Cristo. Então o tema que eu trouxe, meus irmãos, é o seguinte: o amor de Deus por nós e através de nós. E a gente vai compreender isso. Porque Deus nos ama, mas Deus me amou. E o que isso vai impactar? O que isso vai causar? O que isso... Quando eu sei que Deus me ama, mas quais requisitos que Ele tem para isso? E por que Ele me chamou? Qual é a minha identidade? O que eu vou conseguir compreender a partir da identidade que eu tenho em Cristo? E qual é a minha missão aqui nesse mundo? Será que é apenas eu falar assim: Deus te ama, eu amo a Deus? Mas será que a nossa vida está evidenciando isso? E é isso que o Senhor Jesus Cristo vai nos chamar hoje, para uma autoanálise, para um autoexame, e para a gente sair daqui, ou quando a gente chegou aqui, a gente refletir. Cristo está nos chamando, sabe por quê? Não é para ser perfeitos, mas é para ser aperfeiçoado através do Espírito Santo, através da palavra dele. Então é isso que eu desejo na minha vida e na sua vida. Amém?
a partir de agora a gente vai começar introduzindo o amor de Deus por nós e através de nós. Podemos falar do amor de Deus o dia todo, podemos escrever notas ou poemas sobre o amor de Deus, cantar músicas sobre o amor de Deus, pregar sermões que o incentivem, mas até manifestarmos o amor de Deus em ação, nossas palavras não passam de palavras. Porque a gente pode chegar aqui, a gente pode pregar o amor de Deus, a gente fala que ama uns aos outros, mas se a nossa vida não evidencia isso, nós somos hipócritas. E a gente vai ver que o Senhor Jesus Cristo, ele condenou isso nos fariseus, porque eles estavam falando assim, você deve amar o outro. Só que aí quando aquela pessoa que estava assistindo aquela pregação, ela olhava para a vida dele, ele estava fazendo totalmente ao contrário. E o Senhor Jesus Cristo é o modelo perfeito para nós seguirmos, porque tudo aquilo que ele ensinou, ele praticou. Então, por isso que ele é o modelo perfeito. E é isso que nós vamos falar também. Quando a gente fala de amor, há um perigo em nossos dias. Qual perigo é esse? O amor superficial das redes sociais, que parece tudo estar perfeito e que parece que a gente está, muitas das vezes, não alcançando aquilo que o mundo requer. Só que a gente não está aqui para agradar o mundo. O João, ele vai falar isso, não se amolde aos padrões do mundo. Então, só para a gente começar a introduzir, esse é o maior perigo que tem, porque às vezes a gente quer se comparar a outra pessoa, mas Cristo nos chamou para nós sermos imagem e semelhança dele. Sabe por que isso está acontecendo, meus irmãos? Quando a gente olha para a Bíblia e vê de fato quem Deus é, e isso às vezes nos apavora, porque a gente fala assim, Deus requer um padrão alto, mas sabe por que muitas das vezes a gente fica, às vezes até empaquetado? Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, amém? A gente, com o nosso pecado, com a nossa mente pecaminosa, obrigado, irmão, Deus abençoe. A gente, com a nossa mente pecaminosa, o que a gente fez com Deus ao passar da história? A gente falou, não, a gente vai criar um Deus à minha imagem e à minha semelhança. Então, eu vou criar um Deus que ele permita tal tipo de pecado. E aí, quando a gente se depara com o Deus da Bíblia, a gente fala assim, esse Deus eu não quero. Não, esse é o amor de Deus, o amor de Deus requer isso e isso. Jesus disse que para seguir a ele, a gente tem que negar a si mesmo, tomar a nossa cruz. Não, então a gente vai ver também isso. A gente hoje vai se centralizar na perspectiva bíblica de Deus. O que é o amor? E a partir disso, o que Deus requer de nós? Porque é muito fácil a gente falar assim, às vezes chegar com um folheto para uma pessoa e falar, Deus te ama, Jesus te ama. Mas após isso há muitas coisas, Jesus te ama sim. Mas é o que eu sempre falo, a igreja de Jesus, ela não é inclusiva, ela não aceita todos, mas ela é exclusiva, porque só será aceito naquele grande dia aquele que estiver com suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles que estiver em Cristo Jesus. Por isso que ao mesmo tempo que a gente tem que anunciar o amor de Deus, a gente tem que anunciar que o único caminho, a única verdade, a única vida é o Senhor Jesus Cristo. Então, para aquela pessoa que está na mentira, a verdade é Cristo. Para aquela pessoa que está perdida, o caminho é Jesus. E para aquela pessoa que está morta, uma condenação, que a gente sabe que se ela não se arrepender dos seus pecados, ela vai ter um caminho de condenação, a vida, e vida em abundância, vida eterna, é sobre isso que a gente vai falar. E outra coisa, as redes sociais, ela muitas das vezes isso é um perigo. As redes sociais nos aproximam de quem está longe, mas nos afastam de quem está perto. Esse é um grande perigo que a gente corre nas nossas igrejas, porque muitas pessoas, às vezes, elas falam assim, não, eu sou igreja, mas eu vou ser de casa. Mas a gente vai ver aqui o chamado de amar uns aos outros, a gente tem que estar próximo. Não estou falando que a gente tem que também vir a todos os cultos, não, porque vai acontecer imprevistos, mas a gente tem que priorizar essa unidade, para a gente chegar no nosso irmão e falar, eu estou aqui, conte comigo, eu estou orando, eu estou intercedendo, o que você está passando? A gente é chamado para isso, então é um perigo das redes sociais. Muitas das vezes ela nos afasta de quem está perto e nos aproxima de quem está longe. Então é um perigo, ao mesmo tempo que facilita, porque a gente consegue falar com outras pessoas em outros lugares, ela também pode ser muito prejudicial. Quando a gente olha na Bíblia, há duas coisas que o amor de Deus ele é enfático e é prioridade de Deus. O amor de Deus ele não se desassocia da verdade, ou seja, o amor de Deus ele é verdadeiro. Então amor e verdade andam juntos. E segunda coisa, amor e prática. Então, o amor de Deus com a verdade, eles se unem. E quando a gente olha a Escritura, amor e prática. Então, uma pessoa, a gente vai ver aqui, que ela fala assim, eu amo a Deus, mas ela vive como Deus não existisse, ela não conhece a Deus. E a gente vai ver aqui que o apóstolo João, ele ainda dá uma característica muito forte, se a gente for falar. Logo no capítulo 3, ele fala que essas pessoas são filhos do diabo, porque elas estão pervertendo o evangelho e elas falam que conhecem Jesus e que elas receberam uma revelação verdadeira de Jesus.
mas a gente vai ver que não, elas estão tentando perverter o evangelho e hoje não acontece diferente. Hoje tem pessoas que falam assim, eu recebi uma revelação verdadeira de Jesus e eu tenho a verdade, sendo que a verdade está aqui, já está revelada. Então a gente precisa o quê? Se centrar a nossa vida, centrar a nossa mente na Escritura Sagrada, na Bíblia, senão a gente não vai conhecer a Deus, e aí a gente vai terceirizar o nosso relacionamento com Deus, e aí eu vou conhecer a Deus sobre outra pessoa, sendo que o nosso mediador é o próprio Cristo, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Amém? Para a gente compreender e de fato a gente entrar no texto bíblico, eu vou usar uma ilustração do que significa o amor por Deus sem prática. Sabe o que significa o amor de Deus sem prática? Para você homem vai ter um exemplo e para você mulher vai ter outro, que eu creio que vocês vão entender. Para você homem, é como se você fosse jogar futebol sem bola, ou é como se você fosse pescar num lugar sem peixe, não tem finalidade nenhuma, você tirou de fato o objetivo principal. E para você mulher, é como se você fosse num salão de beleza e não fizesse sua unha, seu cabelo, nem os procedimentos estéticos. Tem como você ir jogar bola ou ir pescar, você ir jogar bola sem a bola? Você ir pescar onde não tem peixe? Não tem lógica nenhuma. Tem como você ir no salão de beleza e não fazer esses procedimentos? Então, com Deus é a mesma coisa. O amor de Deus, ele requer prática. A finalidade do amor de Deus é que nós, de fato, sejamos cartas vivas, como o apóstolo Paulo fala. Porque não adianta nada eu falar, eu amo a Deus, mas eu não pratico o que ele me ensinou e eu se torno hipócrita. Então Deus vai nos chamar a isso hoje, principalmente nessa época, ao qual a gente vê muita imoralidade, muitas coisas, e uma coisa a gente vê, os filhos do diabo, eles testemunham suas práticas, os seus pecados. Então, nada mais do que justo a gente também, como filhos de Deus, evidenciarmos o nosso amor por Ele e também os frutos do Espírito que a gente tem a partir de Cristo Jesus, sendo imagem e semelhança dEle. Amém? Até aí tudo bem? Amém? Então a gente vai começar, versículo 7, a gente vai expor a palavra de Deus e eu peço aos irmãos que mantenham sua Bíblia aberta, que a gente vai expor a palavra do Senhor Jesus. Diz assim no versículo 7, 1 João capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A gente vai ver que esse chamado, amemo-nos, irmãos, amem uns aos outros, ele vem desde o Antigo Testamento. Em Levítico 19, 18, a gente vai ver Deus falando isso e colocando isso como lei primordial. Em Mateus 22, 39, Jesus também vai falar isso. Então, olha só, o primeiro chamado que a gente tem: amarás teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Primeiro amar Deus, depois ama o seu próximo. E a gente vai compreender isso à luz da palavra de Deus. O problema é que a gente inverte. A gente primeiro quer amar o próximo para depois amar Deus. E a gente vai ver também o perigo disso. E outra coisa interessante, olha o que diz o verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? O amor procede de Deus. E todo aquele que ama é o que? Nascido de Deus e conhece a Deus. Então o amor procede de Deus, e aquele que de fato conhece a Deus e ama a Deus, ele é nascido de Deus. Porque não há como você de fato conhecer a Deus sem ser nascido dele. Se uma pessoa não teve o novo nascimento, que é o momento que Deus de fato te justifica, e você tem ciência da obra de Jesus Cristo em seu favor, que Jesus Cristo foi na cruz, morreu pelos seus pecados, e de fato essa dívida foi paga, você é nascido de novo, você é uma nova criatura. E eu peço ao Espírito Santo que ao você sair daqui, você tenha isso não só na sua mente, mas na sua alma. Que as pessoas, a partir de hoje, e a partir da sua vida cristã, quando elas te conheceram antigamente, elas possam ter em mente: para me conhecer, para mim de fato saber quem ele é, eu vou ter que conhecer ele de novo, porque ele é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então esse que é o nosso chamado. É para nós sermos perfeitos, é para nós sermos super espirituais? Não, é para nós sermos igual a Cristo. Mas a gente vai ver que isso pode ser para nós, muitas das vezes, um caminho difícil, mas não, a gente vai ver que é um caminho, se nós permanecermos no que Cristo nos ensinou, um caminho que é possível, e a gente vai ver a glória disso. Amar ao próximo também, a gente confunde. Lembra que eu falei que a gente inverte? Amar a Deus e amar o próximo. A gente muitas das vezes ama o próximo para amar a Deus, mas não é isso. Amar ao próximo não é sentir impulsos emocionais, mas é servir como Jesus. Então, a demonstração máxima de amar alguém é você servir como Jesus serviu.
é você amar como Jesus amou, é você perdoar como Jesus perdoou. Esse é o nível máximo que você pode alcançar de servidão e de amar o próximo. É quando você ama o próximo, mas você não ama porque você vai ser salvo, você ama ele para conseguir alguma coisa, não. Você ama porque você compreende. Deus me amou, Deus me perdoou, Deus enviou o seu Filho na cruz do Calvário e perdoou os meus pecados. Então, a partir disso, a gente começa a viver o que? Eu sei que Deus me ama e eu amo a Ele. Isso vai refletir o que na vida do meu próximo. Porque eu vou amar mais, eu vou perdoar mais, eu vou liberar graça, perdão, misericórdia. Então, tudo isso vai implicar em nossa vida. Quando a gente compreende o amor de Deus de fato, nós seremos evidências e instrumentos de Deus para que outras vidas sejam alcançadas, tanto para a salvação, como também chamadas a conseguir identificar a identidade delas e a missão que Deus quer que elas exerçam. Não tem como eu conhecer a Deus e eu não ter uma nova identidade, eu não ser uma nova criatura, porque isso requer. Se eu nasci de novo, eu vou ser outra pessoa, eu vou ter outros objetivos, eu vou ter outros planos, eu vou ter outra mentalidade, porque agora eu tenho a mentalidade de Cristo, não tenho mais a minha mentalidade, a mentalidade do mundo. Agora eu vou seguir a Cristo, e é isso aqui que nós vamos ver. Outra coisa também, quando a gente olha para o amor de Deus, Agostinho de Hipona, ele diz assim, ó, a medida do amor é amar sem medida. Quando a gente olha para Deus é isso, porque se a gente for falar assim, eu vou amar só algumas pessoas, eu vou amar só aqueles que são próximos de mim, aí você se depara com o amor de Deus e fala assim, não, a medida do amor é amar sem medida, porque a medida do amor de Deus por mim em Cristo Jesus excede todo o entendimento, excede tudo aquilo que a gente possa compreender, porque de fato Deus nos amou em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, e se eu sou nova criatura, eu tenho posse da vida eterna, e se eu tenho a vida eterna, eu vou viver uma vida santa. Para quê? Aguardando o Senhor Jesus Cristo na sua volta, depositando toda a minha esperança e tudo aquilo que eu tenho na minha vida, não no meu próprio coração, não no meu próprio entendimento, mas no que Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário, que é o que? Promessas eternas, que a gente vai ver a luz da palavra de Deus. Então, a medida do amor é amar sem medida, porque Deus nos ama de forma incondicional em Cristo Jesus. É sempre bom afirmar isso, em Cristo. Versículo 8 diz assim, ó, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Por isso que Jesus, ele logo foi enfático no seu sermão escatológico em dizer, naquele último tempo, quando estiver prestes a minha vinda, o amor de muitos se esfriará de uma maneira gigantesca. A gente olha hoje, vou dar um exemplo para o mundo, o que está acontecendo, guerra. Vou ir mais perto, a gente olha para o Rio de Janeiro, é um cenário de guerra, todo dia morte, todo dia coisas totalmente que a gente sabe que provém do pecado. E a gente olha na nossa realidade, a gente vê que é isso mesmo de fato, os dias a cada dia mal. Mas se a gente não se apegar nessa esperança do amor de Deus por nós, e que esse amor ele transcende, ele nos dá a vida eterna, ele nos dá a salvação mediante a graça, mediante a obra de Cristo, a gente vai ficar olhando isso e vai falar assim, não, é isso aqui, eu estou vivendo com um propósito eterno nisso aqui, eu estou vivendo com a minha mente aqui, aí a gente não vai suportar, mas quando a gente compreende, não, mesmo que eu passe diante de todas as dificuldades, todas as adversidades, todas as tribulações que a vida me coloque, se eu estiver firmado em Cristo, eu vou conseguir suportar esses dias, porque o apóstolo Paulo disse, a minha graça te basta. Então, quando a gente entende essa graça de Deus, ela não somente nos salva, mas a graça de Deus nos faz suportar os dias maus. A graça de Deus, ela vai, naquele dia que você levantar triste, ela vai te dar a alegria da salvação. E você que não crê no Senhor Jesus Cristo, ou que está indeciso, eu posso te garantir isso com certeza, que é uma promessa bíblica. Se você confiar no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração e reconhecer Ele como seu suficiente Salvador, todos os dias pela manhã Ele vai te dar a alegria da salvação. Todos os dias, isso eu posso te prometer, outras coisas eu não posso, mas isso eu posso te prometer porque é promessa bíblica. Ele vai te dar todos os dias a alegria da salvação, Ele vai te dar força para você suportar os dias ruins. Ele vai colocar a sua mente, não nas circunstâncias deste mundo, mas no que? Nas coisas que transcendem, nas coisas eternas. E aí você vai pensar, vai ter aquele grande dia que eu vou estar com o meu corpo glorificado. Naquele grande dia eu vou estar de eternidade em eternidade com o meu Senhor que me amou, que me salvou. E não há preço que pague aqui nesse mundo. Não há nada que pague isso. Porque Jesus Cristo já foi na cruz, e agora cabe a gente que se arrepender dos nossos pecados e se voltar com o coração contrito e quebrantado ao Senhor Jesus Cristo, depositando a nossa fé e alicerçando a nossa vida na palavra de Deus, e é isso que Ele requer de nós.
Por isso que o verso 8 vai dizer assim, ó, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha o que o 1 João capítulo 4, versículo 20, logo aqui embaixo vai dizer, ó, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Aquela pessoa que diz assim, não, eu amo a Deus, mas eu não amo meu irmão, ela é mentirosa. E a gente sabe que toda mentira, quem é o pai da mentira? Não procede de Deus, procede do diabo, procede do maligno. Então Deus hoje ele nos chama o que? A caminhar na verdade, a viver na verdade, a testemunhar a verdade, a alicerçar nossa vida na verdade. E essa verdade é quem? É Jesus Cristo. Não há outra possibilidade. Nesse mundo de mentiras, a gente já falou, Jesus Cristo é verdade, é somente Cristo, não há outra possibilidade. E a gente vê também que essa circunstância da mentira, ela vem por conta do pecado, porque o pecado nos separou de Deus. Ninguém consegue mais chegar a Deus. Agora consegue por conta de quem? O Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então o pecado nos separou de Deus, mas Jesus nos reconciliou novamente com Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Essa é a boa notícia que o mundo precisa ouvir. Essa é a boa notícia, que o pecado veio, nos condenou e nós estamos condenados nos nossos pecados, e nós merecemos o que é a ira de Deus, nós merecemos a condenação, mas através da obra suficiente e perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, agora todo aquele que se arrepende em qualquer lugar do mundo e deposita não só a sua esperança, mas a sua vida nessa obra, na obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, e reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele tem a vida eterna. Não é que ele vai ter, não é que a possibilidade dele ter, não, ele tem a vida eterna, porque é por meio do sacrifício de Jesus Cristo, não é por meio do que a gente faz, não é por meio do que eu vou fazer, mas é por meio do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e isso é suficiente. Verso 9 diz assim, ó, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. John Stott, ele é um teólogo, era um pastor que eu gosto muito, tenho vários livros dele em casa, e eu lendo eu achei essa frase aqui que para mim é perfeita, ó. Se você quer uma definição do que é amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário, porque é quando nós vamos ao Calvário que a gente vê o verdadeiro amor. Porque o que o mundo fala? Hoje tem uma coisa que você deve conhecer, não, o amor ele é recíproco, eu amo quem me ama, se não me amar, eu não amo. O amor de Deus é sacrificial. Ele enviou o seu Filho, é um amor de sacrifício. E nós devemos o quê? Através desse sacrifício, tirar como exemplo de amarmos uns aos outros. O apóstolo João, aqui ele está escrevendo, ele já está muito idoso. E aí ele era levado para a igreja de Éfeso para pregar numa maca. E o que acontece? Ele sempre falava, enquanto os cristãos de Éfeso levavam ele para ele pregar, ele falava, filhinhos, suportai-vos uns aos outros. Meus amados, amem uns aos outros. Filhinhos, perdoem uns aos outros, porque ele entendeu que esse é o verdadeiro significado do cristianismo, porque o mundo quer pagar o mal com o mal, isso é humano, mas divino é você saber que a pessoa te fez o mal, te quer o mal, mas você perdoa ela e você deseja o bem, porque Deus te ama. E ela vai prestar conta não conosco, mas com Deus. E a nossa oração não tem nem ser que ela preste conta, tem que ser que ela se arrependa e se volte para o Senhor Jesus Cristo e reconheça Ele como Senhor e Salvador. E de fato endireita os caminhos dela. Se o coração dela está inclinado para o mal, para aquilo que é humano, a gente tem que orar para que ela volte o seu coração para aquilo que é justo, para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Versículo 10 diz assim, ó, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 10 é interessante, que João ele vai destacar, nisto consiste o amor, em que? Não em que nós tenhamos amado a Deus. Então a gente não consegue amar a Deus. Quando a gente fala assim, eu amo a Deus, a gente só consegue porque Deus nos amou. Então quando a gente de fato reconhece o amor de Deus, eu compreendo, pela minha própria força eu não consigo amar a Deus. Se eu colocar os meus sentimentos e tentar amar a Deus, eu não vou conseguir. Mas se eu compreender que Ele me amou e a partir da palavra dEle Ele se revela para mim, e a gente começar a confiar e falar, não, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, me revela o que está escrito, me dê o dom de interpretar a Escritura, se faça conhecido, Ele vai ir até você, porque Ele vai. O amor de Cristo, Tim Keller, outro pastor, ele diz assim, ó, o amor de Cristo é o amor que temos procurado a vida toda.
Eu acho que essa é a frase perfeita, porque muitas das vezes a gente é colocado numa situação para ter um amor para essa vida, e isso é perfeito, isso é maravilhoso também. Mas o amor de Cristo, ele é o amor que você e que eu temos procurado a vida toda, porque ele é o amor perfeito. Ele não é um amor imperfeito que vai falhar, não, ele é um amor perfeito. A gente vai ver isso. Ele é sem falhas, ele não pode falhar, porque ele é o próprio Deus. Então o amor dele é perfeito. E quando diz assim no versículo 10, ó, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e agora, e esse amor faz o quê? E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso aqui é maravilhoso. Sabe o que significa isso? Que Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação quer dizer que nossos pecados foram punidos em Jesus. Então, se Jesus, vou dar um exemplo, se Deus fosse me julgar pelo que eu faço sem Cristo, eu estaria condenado, porque a justiça de Deus é perfeita, e Deus, quando Ele fosse naquele grande dia me julgar, eu seria condenado, porque Ele iria ver os meus pecados, as minhas falhas, tudo aquilo que eu fiz de ruim. Mas agora, por conta de Jesus Cristo, quando Ele olha para mim e para você, nós somos justificados, não pelo que a gente fez, mas pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, quando a gente deposita a nossa fé e alicerça a nossa vida em Cristo, quando Deus, naquele grande dia, for nos justificar e for, de fato, nos dar aquilo que a gente almeja e deseja, que é viver eternamente com Ele, a gente vai ser justificado não pelo que eu fiz, mas, de fato, pelo que Jesus Cristo fez e pelo que eu sou através dEle, pelo que eu sou nele. Então é isso que eu desejo para mim e para a sua vida. Versículo 11 diz assim, ó: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. E o apóstolo João, ele é incisivo nisso, ele vem falando desde o primeiro capítulo: amados, amemos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportem uns aos outros. E esse amemos-nos aqui é um chamado e um convite para que nós venhamos a cumprir a missão de Deus aqui na terra. Que é o que? Ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente tem que pregar sobre o amor de Deus, que Ele nos ama, que Ele enviou o seu Filho unigênito, mas que ao mesmo tempo há duas realidades. Porque só imagina aí na sua mente, para você compreender a sua missão aqui na Terra, quantas pessoas da sua família não conhecem a Cristo, não conhecem o Evangelho do nosso Senhor? Quantas pessoas na rua que você conhece no seu trabalho, ou seus amigos que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo? Então você tem uma missão. E essa missão não é somente pregar com palavras, mas pregar com sua vida, pregar com atitudes. As pessoas olharem para você e falarem: essa pessoa tem algo de diferente, essa pessoa tem algo. Vou dar um exemplo, eu já trabalhei em algumas empresas, e nessas empresas eu tive o mesmo apelido, o pessoal me chamava de sorriso, porque eu só vivia sorrindo. E aí quando essas pessoas vieram e falaram comigo: por que você sorri tanto? A coisa que está quente, pegando fogo, você está sorrindo. Eu falei: não, porque eu tenho a alegria da salvação em Cristo Jesus. E ali já abriu uma porta para a gente pregar o Evangelho. Ali já abriu uma porta para a gente pregar o Evangelho. Então é nesses pequenos detalhes do dia que a gente tem a nossa missão de pregar o Evangelho, não somente com palavras, mas às vezes na prática. Às vezes é uma coisa que você vai fazer que a pessoa vai falar: é diferente, tem alguma coisa diferente. Essa pessoa, ela é diferente. Aí quando ela vai ver, ela vai saber: mas é Jesus Cristo? É a palavra de Deus? E aí você pode ser, você já pensou, você pode ser um instrumento de Deus para que outra pessoa conheça Cristo e seja salva. Você já pensou? E aí esse é o nosso chamado. E quando eu reflito aqui, eu estou refletindo junto com os irmãos. Quantas pessoas da minha casa, que eu tenho na minha vida, que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo de fato. Mas isso não é somente uma missão humana, é uma missão divina. Então nós devemos depender do Senhor Jesus Cristo, do seu Espírito, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, nos levando a Cristo, e também tendo em mente aquilo que nos compete, a gente faz: pregar, testemunhar, mas orando para que o Espírito faça a obra que a gente não consegue, que é convencer o homem, que é trazer o homem das trevas para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Amém? E outra coisa que a gente já falou também é a inversão. Às vezes a gente está falando, às vezes a gente fala, a gente já falou isso: eu amo a Deus, mas antes eu amo a minha esposa, antes eu amo o meu pai, antes eu amo a minha mãe, antes eu amo o meu filho. Eu vou trazer um versículo aqui que ele é muito mal interpretado e muitas das vezes a gente nem gosta de ouvir, mas eu peço que hoje, à luz do Espírito Santo, através da palavra de Deus, você possa compreender o verdadeiro significado desse versículo. Está lá em Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém vem a mim
e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É Jesus falando. Quando a gente olha para esse texto, para esse verso, é um versículo muito radical, porque fala assim, você não pode amar a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua irmã, não tem nada a ver com isso. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Que para mim amar de fato a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos e a minha namorada, o meu esposo da forma correta, a gente tem que primeiro amar a Deus, porque amando a Deus eu compreendo o verdadeiro amor, e aí eu compreendo como que eu devo amar minha mãe, como eu devo amar meu pai, como eu devo amar o meu esposo, meu namorado, os meus avós, e aí você começa a compreender, porque você consegue ver o propósito de Deus em tudo, senão você começa a amar com amor humano. E Jesus está falando aqui exatamente isso. Quando você compreender o que é ser meu discípulo e o que o meu chamado te traz, você vai compreender o que de fato é amar a sua mãe, o seu pai, aquelas pessoas que te rodeiam. Porque uma coisa é a gente amar com amor humano, outra coisa é a gente compreender que Deus nos deu os nossos pais. Porque o primeiro mandamento com promessa é qual? Honrar o teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Então, se é o primeiro mandamento com promessa, a gente compreende que através disso, a gente pode tirar muito aprendizado, e um desses aprendizados é isso, é compreender, Deus me deu a dádiva de ter um pai e uma mãe para me amar, para me cuidar, e ainda mais, para que se eles não conheçam Jesus, que eu possa evidenciar Jesus na vida deles, no meu irmão, no meu lar, na minha casa. Então esse é o chamado de Jesus. Amar a Deus é um princípio dos bem-aventurados, a gente vê isso na bem-aventurança de Jesus, ao qual ele dá aquele sermão do monte, o sermão da montanha, mas tudo aquilo que ele fala, muitas das vezes não é pregado isso, mas muitas das vezes daquilo que ele fala, ele pratica. Se a gente pegar cada verso das bem-aventuranças e for para os evangelhos, a gente vai ver Jesus praticando aquilo. Então Jesus ele não apenas ensinava, ele ensinava e praticava e falava com os discípulos, agora são vocês, chegou a sua vez. E é isso que Jesus faz conosco, através da palavra dele ele vem, fala conosco, e agora cabe a gente tomar uma atitude lá fora. Se a gente vai se parecer com Jesus Cristo ou se parecer com o mundo, ou se a gente vai se parecer com Jesus ou conosco mesmo. Então esse é um verdadeiro chamado de Jesus para nós. E quando a gente entende que a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo, e compreendendo que a partir do amor de Deus eu vou conseguir amar todas as pessoas da forma que é devida, a gente começa a glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida, porque eu vou compreender o meu trabalho, Deus me deu a oportunidade de estar aqui, então eu vou glorificar Ele, eu vou fazer da melhor maneira possível. Ah, minha família, Deus me deu, então eu vou conviver aqui da melhor maneira possível. E a gente começa compreendendo que Deus nos chamou também para uma vida que a gente possa testemunhar Ele na sociedade. Porque uma pessoa pode ser convertida através da sua atitude. Uma pessoa pode conhecer a Jesus a partir da sua atitude. E você vai conseguir compreender isso aqui à luz da palavra de Deus. Versículo 12 diz assim, ó: nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Esse versículo é interessante, e eu logo escrevi essa frase porque é a realidade. Deus não nos exige perfeição, mas transformação à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Deus não exige perfeição de ninguém. Muitas das vezes a gente está vivendo uma vida cristã que as pessoas estão cobrando perfeição. É transformação à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então a cada dia eu se pareço com Jesus Cristo, a cada dia eu sigo a Jesus Cristo, a cada dia eu tomo as minhas atitudes, não parecido comigo, mas parecido com Jesus. Vou dar um exemplo: se eu estou amanhã em algum lugar que eu posso tomar uma atitude conforme meu coração me manda, ou conforme os meus desejos carnais estão mandando, eu penso assim, será que Jesus no meu lugar faria isso? Será que se Jesus estivesse aqui, ele aprovaria isso? Então essa é a mentalidade de Cristo. É quando a gente começa a ter a convicção, se Jesus estivesse aqui, eu faria isso? Se Jesus estivesse aqui, ele aprovaria isso? E se de fato eu tivesse a consciência que Jesus, ele é o próprio Deus e está vendo tudo que eu estou fazendo, minha convicção começa a ser diferente, porque eu vou compreender, Jesus está em todos os lugares. Mas a gente começa a viver uma vida, sabe o quê? Para glorificar a Deus. E a gente vai ver, não é peso, não é medo. Quando a gente fala sobre amor de Deus, e quando a gente fala também sobre a outra realidade, que as pessoas que não creem, elas estão em rumo à condenação,
A gente não fala isso com alegria não, a gente fala com tristeza, mas ao mesmo tempo nos traz uma responsabilidade enquanto igreja, que é pregar o Evangelho, que é viver o Evangelho, que é anunciar o Evangelho. Tem uma frase de C.S. Lewis que ele diz assim, ó: Deus sempre nos permite sentir a fragilidade do amor humano para que apreciemos a força do amor dele. É a verdade, porque muitas das vezes a gente se decepciona com o amor humano, com uma pessoa, e a gente fala assim, não, Deus, foi Deus, não foi. Mas aí, Deus nos seus processos, Ele é perfeito. Ele vem e Ele te faz que você fique dependente dEle, que você cresça nele. E aí, em meio a esses processos de cura, você compreende, esse processo aqui, Deus está me aperfeiçoando, porque o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa quando eu estou fraco. Então, quando a gente está fraco, quando a gente acha que não tem mais saída, Deus vem e abre um caminho. E esse caminho é o caminho de conhecer a Ele, é o caminho de depender dEle, é o caminho de ser igual a Ele, de obedecer a Ele. Meus irmãos, o elo perfeito para todas as coisas da sua vida é o amor de Deus. É quando você centraliza a sua vida de fato na pessoa de Jesus e fala, Senhor, me ajude a cada dia a se parecer com Cristo. Não a se parecer comigo, mas se parecer com Jesus. A centralidade de nossas vidas, ela deve estar fundamentada no amor de Deus. Porque se a gente não fundamentar a nossa vida no amor de Deus, a gente vai estar fundamentado no nosso próprio amor. E o nosso próprio amor é enganoso, nosso próprio amor é sentimental. Jeremias diz que o nosso coração tem uma doença incurável. Então, se a gente confiar no nosso próprio coração e naquilo que o nosso coração produz de sentimento, a gente só vai rumo à ladeira. Mas se a gente confiar em Cristo, a gente vai ser aperfeiçoado para que nós sejamos igual a Ele, para que nós conseguimos amar igual que Ele nos amou. O amor de Deus é tão poderoso, meus irmãos, que Ele entra nos lugares onde ninguém consegue alcançar. Ele cura feridas que ninguém vê e levanta almas que já haviam perdido a esperança. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus, ele faz aquilo que é impossível aos nossos olhos. O amor de Deus, ele é aquela pessoa que você olha e fala assim, não tem mais jeito, mas é esse que Deus quer transformar. Às vezes a gente fala, não, esse daí não tem mais jeito, esse daí tá arruma, mas aí Deus vem e faz aquilo que é sobrenatural, aquilo que só Ele pode fazer. Tira aquela pessoa das trevas, da perdição e dá a ela vida eterna, dá a ela propósito e identidade em Cristo Jesus. Versículo 13 diz assim, ó: Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E aqui é interessante porque Deus dá seu Espírito àqueles que são nascidos de novo, àqueles que têm um novo nascimento. Mas é uma coisa interessante, muitas pessoas que eu conheço falam assim, eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio de Deus. Mas quando você olha na rua ou na vida dela, vida ordinária, na vida social fora da igreja, ela não tem os frutos do Espírito, ela não ama o próximo, ela não perdoa, a pessoa é avarenta, é mentirosa. Ela tem os frutos do Espírito? Biblicamente não. Biblicamente o fruto do Espírito é você ser uma pessoa transformada, é você ser uma nova criatura. Então, vou dar um exemplo, uma pessoa que adulterava não vai adulterar mais, uma pessoa que mentia, ela não vai mentir mais. Uma pessoa que roubava, ela não vai roubar mais. Uma pessoa que assassinava, ela não vai assassinar mais. Então, o Evangelho está muito mais ligado a uma transformação de vida do que, às vezes, coisas que a gente acha que é de Deus e não é. Porque, outra coisa interessante, o Evangelho, ele é muito mais evidenciado fora da igreja. Porque aqui a gente vem, a gente se reúne aqui, louva, adora o Senhor, pratica aquilo que está na palavra dele, que são as ordenanças de se reunir, orar, oramos um pelos outros, pregamos a palavra, mas o que vai dizer se você é um cristão ou não, se você é um discípulo de Jesus ou não, é lá fora. É quando Satanás vier com as suas propostas e aí você vai rejeitar ou aceitar. É a mesma coisa que hoje, você pode estar aqui, não conhece o Senhor Jesus ou está duvidoso, você que nos acompanha pela rede social, e aí quando o Senhor Jesus te chamar para um compromisso, você tem duas opções, a mesma que você tem lá fora, ou aceitar ou rejeitar, ou esticar a mão e confiar no Senhor Jesus Cristo, ou rejeitar, virar as costas e dizer eu não quero, eu vou deixar para amanhã. Mas eu até levo isso como um exemplo, porque o dia do nosso funeral pode ser amanhã, mas hoje pode ser o dia do nosso arrependimento, para que a gente volte a nossa vida a Cristo e de fato tenha a esperança da vida eterna. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo nos chama. E quando fala assim que Deus nos deu o seu Espírito, a gente, quando não conhecia o Senhor Jesus Cristo, a gente não compreendia as coisas espirituais. O apóstolo Paulo fala isso. E o Espírito vem justamente para isso, para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Da justiça porque a gente não consegue fazer justiça própria.
do juízo, porque há uma sentença para vir. A gente vai ver isso. Jesus sofreu a ira de Deus. Jesus, quando ele está na cruz, ele não sofre apenas uma morte humana, mas ele sofre o despejar da ira de Deus, da justiça e do pecado também, porque todos os pecados, a gente viu, propiciação, são os pecados que foram punidos em Jesus. Então aquilo que eu e você deveria pagar, Jesus foi na cruz e pagou, mas para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa é uma coisa importante. Então o Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele nos salva, foi o que a gente falou da graça, ao mesmo tempo também ele nos ajuda a suportar esse processo aqui na terra. Então é dependendo do Espírito, não é na força do nosso próprio braço. A mesma coisa do amor, não é o amar uma pessoa com amor humano, mas o amar uma pessoa com amor divino, com amor que vem do céu. É essa mesma coisa que a gente tem que viver a partir do Espírito. É pedir ao Espírito compreensão das coisas espirituais. Então, você pedindo isso, você vai ter discernimento do Espírito. Você vai ter a compreensão de quem você é em Cristo e de qual missão você deve realizar. Porque a maior missão, meus irmãos, é o que eu falo para todo mundo, não é estar aqui pregando, é sair lá fora e você viver isso, é sair lá fora e você evidenciar isso. Mas tem uma vírgula, muitas das vezes a gente fala assim, quem está pregando tem que viver isso, mas a mensagem, a palavra do Senhor, ela nunca vai estar à altura do pregador. Pode vir qualquer pessoa pregar aqui que ela não vai viver o que ela está pregando, porque a palavra de Deus, ela excede a todo entendimento, ela está além da capacidade humana. Então tudo aquilo que a gente está pregando aqui, a gente está tentando se aperfeiçoar. Por isso que a gente não pode ter como modelo de nossa vida homens. A gente tem que ter o Senhor Jesus Cristo, que ele é perfeito, ele está à altura dessa palavra, ele é o cumprimento dessa palavra, e ele é o modelo que a gente deve seguir. A gente vem aqui e prega, então a gente tenta viver o máximo parecido, mas Jesus que cumpriu a palavra. Por isso que a gente só prega Cristo, por isso que a gente só prega o que Jesus fez na cruz do Calvário, que ele conquistou para nós. Versículo 14 diz assim, ó: e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E aqui é uma coisa interessante, Salvador do mundo. Mas é uma pergunta que eu te faço para você refletir e fazer uma autoanálise. Salvador do mundo, Jesus Cristo. Mas Jesus te salvou de quê? Porque para muitos a salvação é algo que ela nem sabe o que é. Jesus te salvou, sabe de quê? Da sua própria condenação, da ira de Deus. Então aquilo que a gente vai ver aqui logo na frente, Jesus, ele sofreu os nossos pecados, eu e você que deveria estar no lugar dele, mas ele nos amou e nos trouxe isso. Então quando a gente compreende isso, a gente começa a falar, é um amor imerecido, é graça imerecida, e é a mesma coisa que a gente deve fazer um com os outros, é perdoar, mesmo que o perdão seja merecido, porque Jesus fez isso, Jesus me perdoou que sou um pecador, e o pior dos pecadores, Jesus nos perdoou que somos pecadores, então a gente deve um com os outros. Esse é um amor verdadeiro. E uma coisa interessante, hoje tem muita gente na internet criticando a igreja, falando assim, não vai à igreja porque a igreja tem pessoas hipócritas, mas sempre cabe lugar para mais um. E outra coisa também, tem muita gente que fala assim, a igreja... Gente, a igreja só faz sentido quando todas as coisas apontam para Jesus Cristo, e eu creio que é isso que a gente faz aqui. A gente tenta, mesmo sendo falhos e pecadores, apontar para o perfeito que é Jesus Cristo, apontar para aquele que faz todas as coisas darem sentido, que é o Senhor Jesus Cristo, nada além dele. Então o cristão, mediante isso, ele deve amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Então se eu compreendo que Deus fala assim, ame a mim e depois ame ao próximo. Se eu não amo ao próximo, eu não amo a Deus, a gente já viu isso. Outra coisa interessante, odiar o que Deus odeia. Deus odeia o pecado. Então é toda vez que o pecado bater na sua porta, você fecha e vira as costas. Mas todas as vezes que você também cair, você pecar, você não ficar caído, você se levantar, você pedir perdão a Deus, vier com o coração contrito e quebrantado. Até uma expressão que o Lutero usa, ele fala assim, há dois tipos de pessoas. Há aquele que, ele usa até numa didática de um porco, há aquele que vai deitar e vai rolar e vai brincar, essa é uma pessoa ímpia. Mas há o cristão, ele pode até cair, mas ele vai levantar e vai sair para se limpar. Então é assim que a gente tem que ser. Toda vez que a gente cair, a gente tem que pedir ao Senhor misericórdia, perdão e pedir para que Ele nos aperfeiçoe, porque perfeição só quando a gente chegar na eternidade. Então Cristo nos chama para ser aperfeiçoado. Outra coisa no versículo 14 interessante, diz assim, ó, e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do... Versículo 15 agora. Não, versículo 14, perdão. E nós temos visto e damos testemunho. Testemunho aqui
é uma vida pautada na palavra de Deus. Então, quando você coloca a sua vida pautada na palavra de Deus, você começa a imitar e seguir a Cristo. E aí, você tem duas missões aqui, você que é cristão. Primeiro, você imita e segue a Cristo. Você é discípulo de Jesus. E a segunda, você vai levar outras pessoas, a partir do seu testemunho, a seguir, a imitar e se tornarem discípulos de Jesus. Então, o cristão, ele tem sempre uma missão. Não existe cristão sentado, não existe cristão, como a gente fala, offline. O cristão, ele tem que estar sempre ativo, ele tem que estar sempre testemunhando e pregando o evangelho através da sua vida. Uma coisa interessante para a gente ir para o último versículo. Você pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. E aí, qual Bíblia você está sendo? Você pode ser o único Jesus que a pessoa vai conhecer nessa vida. Então isso nos faz a refletir que a cada dia a gente tem que se parecer mais com Jesus, transparecer não a nós mesmos, mas a Cristo, a sua obra salvadora e a mensagem do seu evangelho. Versículo 15 diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Isso aqui é maravilhoso porque é uma promessa. E eu fui estudar essa palavra confessar, que às vezes até dando aula para a membresia que vai se batizar, sempre vem mas confessar é só levantar a mão e eu aceitar Jesus. Eu fui pesquisar essa palavra confessar e a tradução bíblica dela é assim, ó, versículo 15, aquele que confessar, mas poderia ser assim, ó, aquele que admitir, aquele que concordar, aquele que reconhecer, ou seja, aquele que admitir que Cristo é o Salvador, aquele que concordar que Jesus é o Filho de Deus, totalmente homem, mas também totalmente Deus, porque divino, porque ele veio cumprir uma obra perfeita, e ser humano, por quê? Porque ele veio pagar a nossa dívida, ele veio se colocar em nosso lugar, então ele foi o nosso substituto, ele teria que ser 100% Deus e 100% homem, e reconhecer a obra salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É essas coisas que a gente tem que fazer, e pregar isso. A pessoa ela deve admitir que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dela, ela deve ter ciência e concordar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ela deve ter a noção de reconhecer a obra do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo e através da palavra de Deus. Amém? E aqui a gente está encerrando já. Eu vou dar uma conclusão aqui agora. João, ele nos ensina aqui através da palavra de Deus 3 diagnósticos para nós compreendermos se nós temos a vida eterna ou a certeza da vida eterna. Esses 3 diagnósticos, o primeiro é doutrinário, é a doutrina, ou seja, você ter consciência que no filtro da sua vida cristã, tudo aquilo que te ensinam tem que passar pela Bíblia. Se não tiver de acordo com os ensinamentos de Jesus e dos discípulos, você descarta. Segundo, é moral, é obediência a Jesus e a prática da sua palavra, é ter a moralidade de Cristo. E terceiro, é social, é o testemunho e transformação de vida em Cristo. É quando você testemunha Cristo, amém? E agora eu estou encerrando, primeiro ponto para a gente concluir. Diz assim o primeiro ponto, eu fiz 3 conclusões e a gente já está encerrando. Diz assim o primeiro ponto, ó, o amor verdadeiro é centrado em Deus e na sua palavra. Jesus nos ensina a obediência por amor e não por medo. Quer um exemplo disso? Eu vou dizer um pouco para vocês, ó, o exemplo do apóstolo Paulo. Ele colocou a sua vida centralizada nesse amor e na palavra de Deus. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E olha o exemplo que Deus vai nos dar através da vida do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 11:32, Paulo teve que descer por um cesto, pela janela de uma muralha. Em Atos 13:50, Paulo é expulso de Antioquia. Em Atos 14:18 e 19, em Listra, Paulo é perseguido e apedrejado, lançado para fora da cidade e dado como morto. Em Atos 16:23 e 24, na Macedônia, Paulo é chicoteado e aprisionado. Em Atos 17:14, em Tessalônica, Paulo é obrigado a fugir. Em Atos 19:26, em Éfeso, incitaram grandes tumultos contra ele. Em Atos 21:27, em Jerusalém, Paulo é acusado de levar Trófimo, um efésio, ao templo. Em Atos 27:20, depois de preso, Paulo é enviado a Roma e ainda sofre um naufrágio em Mileto. Em Atos 28:4, em Malta, uma cobra venenosa o morde, mas ele não morre. E por fim, em 67 ou 68 depois de Cristo, o apóstolo Paulo é decapitado em média com 66 anos. Esse é o sofrimento de Paulo. Mas sabe o que Deus nos ensina através da vida de Paulo?
que em meio a tantas adversidades, tribulações, angústias e desafios, o apóstolo Paulo é um exemplo de inspiração, porque ele depositou toda a sua vida, mesmo em meio dessas dificuldades que a gente viu, no amor e na palavra do Senhor, porque ele descobriu a identidade dele em Cristo, ele compreendeu qual era a missão dele, mas ele estava tão centrado nessa missão que Deus deu a ele, que ele falou: posso sofrer todas as aflições por causa de Cristo, porque uma coisa eu tenho certeza, que nem a morte, nem as tribulações dessa vida, nem aquilo que eu posso sofrer nesta vida, elas não são comparadas àquilo que Cristo Jesus já deixou estabelecido através das promessas eternas que ele tem para a sua vida e para a vida do apóstolo Paulo. São promessas eternas. A gente vê a vida do apóstolo Paulo aqui, olha quantos sofrimentos ele passou e olha quantos sofrimentos eu e você temos passados, mas em meio de todos os sofrimentos, sabe o que Jesus está falando para a gente? Continue confiando no meu amor verdadeiro, na minha palavra e nas promessas de vida eterna que eu tenho para vocês, porque em meio de tudo isso vocês vão conseguir suportar, só se a gente confiar na palavra do Senhor. Segundo ponto que eu separei diz assim, ó: o amor de Deus é evidenciado através da pessoa e da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O verdadeiro significado do amor de Deus, ele é expressado na cruz de Jesus Cristo. Não há como a gente colocar outra expressão. A expressão máxima do amor de Deus é a obra de Jesus Cristo por nós. A gente poderia falar qualquer coisa: o amor de Deus é você não ficar doente. É mentira. O amor de Deus é você prosperar financeiramente. Não vejo isso, porque se isso for verdade, a gente viu, Deus odiou o apóstolo Paulo. Mas aqui o amor de Deus está ligado, sabe o que? A obediência, a você amar a Deus e amar o próximo. Pode colocar o próximo, por favor? Aí eu fiz uma frase que diz assim, ó: para todos os problemas que o pecado nos causou, a solução está na pessoa e na obra salvadora de Jesus. Todos os pecados que você passou, ou todos os problemas que você passou, é por conta do pecado, mas há uma solução: Jesus Cristo e sua obra. Vai te dar identidade. Todos os problemas que você tem na vida vai ser resolvido. Mas quais problemas? O maior deles, o pecado, a condenação, porque Jesus Cristo é a solução. Ele é o único que pode solucionar esse grande problema do pecado. Terceiro ponto diz assim, ó: as nossas atitudes revelam grandes verdades sobre quem nós somos. O amor de Deus é evidenciado em nossas vidas quando amamos, servimos e ajudamos aqueles a quem não tem nada a nos oferecer. Esse é o verdadeiro amor. Então, as nossas atitudes revelam grandes verdades sobre quem nós somos. Será que se a gente vê uma pessoa que ela não vai dar nada pra gente, será que a gente vai ser Jesus na vida dela? Ou será que a gente vai ser nós mesmos? Porque eu sou Jesus quando eu amo aquela pessoa e eu ajudo ela sem ela ter nada a me oferecer. Esse é o verdadeiro significado do amor. Eu já estou terminando, vou usar uma ilustração para vocês conseguirem compreender. Um pastor, ele foi chamado para pregar em um presídio, faltando um mês. Passou 3 semanas, ele começou fazendo sermão, a mensagem. Passou 2 semanas, ele já estava inquieto porque ele não sabia qual iria ser a mensagem. Faltando 2 dias, ele não dormiu, porque ele não sabia o que ele iria falar para aquelas pessoas naquele presídio. Com um dia, ele pegou e fez uma mensagem. Quando ele estava caminhando para o presídio, naquele auditório, cheio de pessoas ali, presidiários, ele entrou e ali estava uma plataforma que montaram para ele com som. E quando ele foi subir a escada para pregar aquela mensagem, ele tropeça num fio e cai de rosto. E aí as pessoas começam ali a rir, a zombar, a escarnecer. E aí ele, duvidoso da mensagem, ele se levantou e olhou para o céu e disse: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a mensagem. E a mensagem foi a seguinte, ele falou assim: você pode até cair, mas permanecer caído ou se levantar é uma escolha. Então você que está caído, hoje é o dia de você se levantar. Jesus Cristo está aqui, a mensagem do Evangelho está sendo pregada e Ele te chama a você se levantar, você que está caído. Como a gente falou, não existe perfeição, mas Jesus quer te transformar, Jesus transforma vidas. E para você que já está levantado, cuidado para que não caia. E outra coisa, que a gente possa ser pessoas e cristãos que levante outras pessoas, porque já tem gente demais derrubando o próximo. Então que eu e você possamos ser instrumentos de Deus, não em julgar, mas fazer o que Jesus fez com aquela mulher adúltera. Enquanto muitos queriam tacar a pedra e condená-la, Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles saíram, Jesus foi, esticou a mão e falou: vai, não peques mais. Esse é o nosso chamado. E foi o que esse pastor aqui fez quando ele foi pregar. Ele falou: você tem 2 escolhas, ou permanecer caído ou se levantar. Jesus investiu em pessoas, vidas e histórias, e é isso que a gente tem que fazer
Aqui, meus irmãos, o que eu preguei aqui tem algumas promessas bíblicas para a sua vida. A primeira é redenção. Segunda, reconciliação. Terceira, perdão de pecados. Quarto, livramento da ira de Deus, porque Jesus tomou a sua cruz, tomou o seu lugar. E quarto, vida eterna em Cristo Jesus. Ele não veio para te dar uma vida terrena, uma vida corruptível, mas veio para te dar uma vida eterna. Você vai passar eternidade e eternidade. Basta você crer, depositar a sua fé unicamente no Senhor Jesus Cristo. Pode colocar a frase aí para mim, por favor? A outra, a anterior, por favor. Pode ser essa, não tem problema não. Pode colocar aquela que você colocou. A imagem, por favor, para a gente encerrar. Diz assim essa imagem, ó: Jesus nasceu, viveu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, teve sua ascensão aos céus e um dia voltará. Esse é o resumo do Evangelho. Jesus viveu entre nós, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou o terceiro dia, mostrando que o sacrifício dele foi aceito por Deus. Quando Ele ressuscita, Ele mostra que Ele venceu a morte não tem poder e autoridade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele foi assento aos céus, mostrando que Ele é 100% Deus e estará governando lá, mas um dia Ele retornará. E aí, será que você crê nisso? Será que se Jesus voltar hoje, como é que está a nossa vida? Então é o dia que Jesus nos chama, sabe para quê? Para voltar ao amor dele, para voltar à essência, para voltar à centralidade do Senhor Jesus Cristo. Pode passar aí para mim, por favor. A gente já está encerrando. Pode passar a próxima imagem, por favor. A próxima, por favor. Aí, ó, Jesus Cristo sofreu e morreu por você. Essa é uma imagem do filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo. E é para impactar, porque Jesus passou por tudo isso. E sofreu e morreu por mim e por você. Mas a gente tem que fazer uma escolha, como eu falei. Ou a gente aceita, ou a gente rejeita. Ou a gente estica a mão, ou a gente dá as costas e sai andando. Ou a gente de fato compreende para que Jesus veio. Então Jesus Cristo sofreu e morreu por você. Mesmo que às vezes as pessoas falam assim: você não é amado, Jesus chamou. Jesus, ó o amor aí, ó. O amor dele vir e se entregar por você. Pode passar para mim, por favor. Aí Jesus sendo crucificado, que é uma das imagens aí, ó, que a gente pode ver, ó. E aí a pergunta para mim e para você, porque primeiro eu faço para mim: será que você tem uma vida digna em resposta ao sacrifício de Jesus Cristo? Então é isso que eu e você temos que ter consciência. Será que eu tenho uma vida digna em respeito ao que Jesus fez por mim? Às vezes a gente leva o cristianismo como se fosse uma forma automática, mas a gente não tem consciência do que Jesus pode fazer através das nossas vidas. Então eu peço a você que reflita sobre isso e que você, a partir disso, tome uma decisão de ser um cristão que se pareça mais com Jesus Cristo, de ser um cristão que valorize mais o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário, de ser um cristão que testemunhe de fato a palavra de Deus, e para que nós a cada dia sejamos aperfeiçoados à imagem e semelhança de Jesus. Pode colocar a última aí para a gente encerrar e eu termino. A última. Essa é a última? Então, é a frase que eu coloquei que diz assim, eu encerro agora: o que as pessoas pensam sobre você não significa nada, mas o que as pessoas pensam de Jesus por causa de você significa tudo. Então, o que as pessoas pensam de mim e de você sobre quem nós somos, quem eu sou, isso não significa nada, mas naquele grande dia o que vai valer é as pessoas olharem para a sua vida e de fato elas acharem Jesus, ver o quanto você evidenciou e testemunhou a Cristo. Por isso que nós somos chamados para ser seguidores do Senhor Jesus Cristo, não de nós mesmos. Então eu peço que Deus, nessa simples palavra que é exposta, né, que Ele venha, transforme o seu coração, que a cada dia você seja mais parecido com o Senhor Jesus através do Espírito, através da sua palavra. Queria deixar claro aqui também, agradeço a todos, mas agradeço primeiramente ao Senhor Jesus Cristo, que me deu a oportunidade hoje de estar pregando aqui pela primeira vez. Então eu creio que a obra vai ser feita, que o Senhor vai ser louvado. Eu agradeço por tudo que Deus tem feito na vida dessa igreja. É o que eu tenho até falado com o pastor Max. Muitas das vezes a gente olha muito para os nossos erros, né? Mas para que a gente venha também olhar para os nossos acertos. Essa igreja aqui não é perfeita, como nenhuma igreja vai ser perfeita, mas como a gente falou, ela está sendo aperfeiçoada à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, eu peço aos irmãos, continuem amando uns aos outros, continuem suportando uns aos outros, continuem perdoando uns aos outros, porque Deus fez isso conosco, Ele quer que a gente faça por cada um de nós.
Então que Deus, na sua imensa graça, misericórdia e bondade, nos ajude a ser cristãos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo e a ser uma igreja que se pareça com Ele, amém? Amém, glória a Deus.